Muito bom dia. Litígio em ortopedia, como estamos e para onde vamos? É mais um dos temas que estará hoje presente, portanto, aqui no 42º Congresso de Ortopedia. Esta apresentação, este painel não terá, digamos, apresentações propriamente individuais. Irá ter, o Dr. Guiné vai-nos fazer uma pequena introdução sobre a negligência em ortopedia e depois fica também à vontade a plateia fazer as perguntas que assim entender. Em 2003, portanto, eu na altura concorri ao Prémio Jorge Mineiro e na altura não foi aceite com o argumento, era a avaliação das sequelas ortopédicas em direito civil. Na altura o júri entendeu nem sequer aceitar o trabalho porque achava que não tinha qualquer interesse, qualquer relevância, digamos, com os temas relacionados com a ortopedia. E na altura, apesar disso, eu ia conversando com os colegas, ia conversando com os órgãos diretivos das sociedades no sentido da importância deste tema, porque nessa altura já me apercebia que isto era um tema que ia ter as suas consequências. E em 2014, na altura, era o professor Jorge Mineiro, o presidente da sociedade, e telefonou-me a ver se eu queria, digamos, abarcar este projeto de avaliação, digamos, criar uma secção. E entretanto, aceitei com agrado essa situação e tem sido, digamos, um dos temas que nós temos abordado ao longo destes anos, nomeadamente o ano passado fizemos, portanto, as segundas jornadas médico-jurídicas, juntamente com a Medicina Legal em Miranda do Douro, e de facto tem sido nossa preocupação dentro da secção ter feito formações dentro desta área, porque nos parece que os temas, o tempo veio-me a dar a razão e vemos que hoje, de facto, estes temas são muito mais importantes hoje do que discutir se é uma prótese cimentada, não cimentada, se é uma via anterior, uma via posterior. Estes temas hoje são muito mais atuais junto da classe ortopédica. E o professor João Gamelas deu-nos o privilégio, de facto, de termos hoje aqui neste Congresso, portanto, um dos temas principais está relacionados, portanto, com estas matérias. Litígio em ortopedia. Não há dúvida que o tempo, em pouco tempo, mudou tudo. Eu nasci em Miranda do Douro, estudei à luz da candeia e hoje fiz a 4ª classe à luz da candeia e hoje o mundo em 50, 60 anos mudou completamente. Quando eu fiz a especialidade e durante muitos anos a minha principal preocupação era como tratar um doente. Hoje a minha primeira preocupação é como hei de evitar ter um processo relacionado, portanto, com o tratamento de um doente. Portanto, os principais problemas incluem várias questões, nomeadamente o erro médico, a negligência. Portanto, o painel estará disponível para responder, portanto, as questões que assim bem entenderem. E, no fundo, eu ia pedir então agora o Dr. Carlos Guiné para nos fazer uma pequena introdução relacionada, portanto, com estas questões e depois, no seguimento disso, então, estejam à vontade, façam as perguntas que entenderem, que é mais interessante do que estarmos aqui a falar só do ponto de vista teórico. Dr. Guiné. Eu iria tentar dar algumas noções genéricas do comportamento que estará ou que está na origem da conflitualidade, para depois podermos, a partir da introdução, portanto, podermos tratar de problemas específicos que vos atormentam no vosso dia-a-dia. E será assim. É comumente aceite que a prestação de serviço de ato médico não se reconduz a uma obrigação de resultado, no sentido de garantir a cura do paciente, mas a uma obrigação de meios dirigida ao tratamento adequado da patologia em causa,
mediante a observância diligente e cuidadosa das regras da ciência e da arte médica e respectiva especialidade ou subespecialidade, não podendo ignorar a circunstancialidade que caracteriza o seu exercício, cujo êxito pode ser comprometido por uma diversidade de fatores, sendo que muitos deles escapam ao conhecimento e à capacidade de previsão de um profissional, por muito capaz e diligente que seja. Sem embargo, o profissional médico que no âmbito da sua atividade viola regras da sua arte, com culpa dolosa ou negligente, e em consequência cria um risco não permitido que origine uma ofensa ao corpo e à saúde de outrem, poderá vir a responder civilmente, indemnizando o lesado pelos danos causados, reconstruindo a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação, assim é uma formulação legal, reconstruindo a situação que existiria se não se tivesse sido verificado o evento que obriga à reparação. Portanto, é mesmo um preceito do Código Civil. Ou então, criminalmente, se preencheu um tipo de crime previsto no Código Penal, ou eventual legislação avulsa, ou mesmo disciplinarmente, na medida em que a sua conduta constitua uma violação do dever de zelo no cumprimento das funções inerentes à relação laboral que desempenha ou aos deveres deontológicos da respectiva ordem profissional. Quanto à responsabilidade penal, há a reter que a negligência pressupõe fundamentalmente a violação de um dever objetivo de cuidado. A exigibilidade desse dever objetivo de cuidado deverá ser apreciado em concreto segundo as circunstâncias particulares do caso em análise. Existirá uma violação objetiva do dever de cuidado quando o agente não atua de acordo com o cuidado esperado do profissional médio da especialidade, colocado perante as circunstâncias do caso concreto. Não obstante a lei não definir a medida do cuidado exigível ao agente, seguro é afirmar-se que esta coincide com o necessário para evitar a ocorrência do resultado típico. O preenchimento do tipo, porém, não dispensa a concreta verificação do nexo de causalidade entre a conduta infratora do dever de cuidado e o resultado danoso. No caso específico da atuação médica, o essencial para se aferir do dever objetivo de cuidado são, como se sabe, as legis artis, por se tratar de normas corporativas concretas que contêm métodos e procedimentos já suficientemente comprovados pela ciência e que devem ser seguidas pelos médicos na execução da sua atividade. Portanto, apenas poderemos considerar verificado o preenchimento do tipo objetivo de crime de ofensas corporais à integridade física ou homicídio por negligência se estiver suficientemente indiciada a violação de um dever objetivo de cuidado decorrente da violação da legis artis, a cuja observância o agente, na sua qualidade de médico, estava adstrito, casualmente conexionado com a produção do resultado típico. Os tipos incriminadores com maior relevância na atuação médica, que posteriormente poderemos falar, em casos concretos, serão, nos termos da lei penal, o homicídio negligente, do artigo 137, as ofensas à integridade física negligente, do 148 do Código Penal, intervenções de tratamentos médico-cirúrgicos, intervenções de tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários e um especial crime de recusa de médico, do artigo 284 do Código Penal. Sobre a responsabilidade civil, os apontamentos que deixo são os seguintes. Aquele que com dolo ou mera culpa violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos
resultantes da violação. Podendo assumir diversas modalidades, atemo-nos à responsabilidade civil contratual e à extracontratual. A primeira decorre da prestação defeituosa dos deveres de contrato de prestação de serviços firmado entre médico e o hospital particular e o paciente. É a modalidade típica do exercício da medicina privada. A segunda visa responsabilizar o lesante por danos decorrentes da violação de direitos absolutos. A obrigação de prestação pode não resultar de contrato, mas do cumprimento de serviços públicos, no caso, as prestações médicas inerentes ao Serviço Nacional de Saúde, a prestação defeituosa dos deveres inerentes a esse serviço pode ser fonte de responsabilidade. É o tipo de responsabilidade prevista para os hospitais públicos, nos termos, como sabe, da Lei 67/2007, 31 de dezembro, especialmente no artigo 7 e 11, que delimita a responsabilidade tanto dos hospitais como dos médicos. Poderão responder a título de culpa grave. E, fundamentalmente, para não alongar mais e para iniciar as hostilidades, era este os apontamentos que eu queria deixar. Ia lançar também aqui o repto aqui à doutora Paula Quintas, para nos falar sobre os atestados falsos e também sobre o segredo médico. Acho também um tema interessante, e para nos dizer algumas... Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, principalmente aqui ao Sr. Presidente, Dr. João Gamelas. É um prazer estar aqui convosco e é uma honra, naturalmente. Ora bem, relativamente a este tema dos litígios, uma das fontes de litígio existe precisamente na questão da passagem dos atestados. Os doentes exigem muitas vezes que os médicos emitam atestados e, por vezes, os médicos que têm alguma simpatia com os doentes ou uma empatia maior e que os querem sempre, porque vocês têm sempre esta tendência de vamos ajudar o mais possível, emitem os atestados que lhes são pedidos, por vezes sem tomarem as devidas cautelas e sem terem a certeza de que aquilo que estão a emitir corresponde efetivamente à verdade. Ora, isso constitui também um crime, é uma fonte de litígio. Se recusam, têm um litígio pessoal com o doente, se não recusam e emitem o atestado, correm o risco, e muitas vezes aquilo que acontece e que é bastante frequente, é emitirem um atestado a um doente que, por exemplo, não quer ir a tribunal e o doente apresenta o atestado em tribunal e depois o juiz não aceita o atestado e pede a verificação e chama ao médico e é mais uma fonte de litígio. Como veem, a vossa atividade está cheia de litígios e depois, quando o médico é chamado a tribunal porque emitiu o atestado, normalmente aquilo que fará é dizer: a minha atuação está coberta pelo sigilo médico, eu não posso revelar aquilo que ocorreu na consulta, e temos mais uma fonte de litígio, um litígio desta vez com o tribunal, porque o médico legitimamente, ou não, isso depois é aferido mais tarde, mas à partida legitimamente, invoca que toda a sua atuação está coberta pelo dever de segredo, e o dever de segredo está garantido e está previsto também no Estatuto da Ordem dos Médicos. É uma das obrigações principais dos médicos, é guardar sigilo sobre aquilo de que toma conhecimento relacionado com a vida do doente e dos terceiros à sua volta. Por isso, tudo aquilo de que o médico toma conhecimento no exercício da sua profissão. Invoca o segredo médico, isto é só fazer um pequeno filme daquilo que por vezes acontece e não é assim tão raro. As fontes de litígio são imensas. Por isso, o médico chega e diz: eu estou coberto pelo dever de segredo, não posso revelar aquilo que ocorreu, e o juiz ou conforma-se, porque de facto está coberto pelo dever de segredo, ou não se conforma e pede o levantamento do segredo. Houve a Ordem dos Médicos, que normalmente pergunta à Ordem dos Médicos: esta situação está coberta pelo dever de segredo?
qual é o valor prevalente, a descoberta da verdade material face a esta situação em concreto, e aqui estávamos a falar da emissão de um atestado, mas às vezes não tem a ver com a emissão de atestados, tem a ver com outro tipo de situações. E a Ordem dos Médicos normalmente diz que, nesta situação em concreto, o dever de segredo prevalece, o apuramento da verdade material pode ser feito por outras vias que não pela violação do segredo, e, portanto, depois ocorre mais um processo em que normalmente o médico não é ouvido, não é parte direta e não tem grande possibilidade de, só faz aquela primeira declaração inicial, mas corre um processo que vai muitas vezes até ao Tribunal da Relação, que depois decide se sim ou não, e o médico é ou não obrigado a revelar. Já tivemos situações, principalmente aqui o Paulo Sancho já teve situações em que o médico era obrigado a revelar e o médico recusou-se a revelar efetivamente, e depois corre o risco de ser condenado por desobediência. E, portanto, a fonte de litígios na vossa profissão é assombrosa. Outra fonte de litígios, desta vez com o Estado, a emissão de receituário. Vocês não têm muitas vezes o cuidado necessário e, precisamente por causa da empatia, chega um doente e diz: eu preciso que o doutor passe esta medicação para a minha mãe toma isto normalmente, e lá estão vocês a emitir um receituário sem ver o doente, sem saber se de facto aquele doente usa ou não usa aquela medicação, se toma habitualmente, se não toma, às vezes toma, às vezes não toma. E por vezes são envolvidos também em litígios numa outra perspectiva, já numa perspectiva criminal, às vezes de fraude ao Serviço Nacional de Saúde, às vezes de emissão de documentação falsa, porque a receita é falsa, que supostamente era destinada a um doente que não viram, não sabem se era, se não eram, e não têm os registros que comprovem que de facto aquela doente precisava daquela medicação. Isto são só assim uns pequenos alertas que vos deixo relativamente a diversas fontes de litígio e que são muito comuns na vossa atuação, precisamente por causa dessa questão da empatia que criam com os doentes, da vontade de ajudar e da boa fé com que normalmente abordam os doentes e acolhem aquilo que eles vos comunicam. Os outros temas mais complicados, diria, com que mais são confrontados e que normalmente são mais tratados, que são aqueles que foram abordados aqui pelo Dr. Carlos Guiné, que têm a ver com as ações relacionadas com a prática específica da especialidade, pois ficamos à disposição, não é? Já agora, antes de mais, o meu nome é Paulo Sancho, eu sou consultor jurídico da Ordem, como a doutora Paula Quintas. Antes de mais, os meus agradecimentos ao Dr. João Gamelas pelo convite que muito nos honra e que nos foi feito. Os cumprimentos também à mesa, na pessoa do coordenador da mesa. Eu só queria, a ideia mesmo, vocês participarem todos. Eu só queria largar aqui uns números para perceberem como é que está isto dos vossos litígios nos tribunais e na prática da advocacia. Eu comecei isto há quase 40 anos. Nessa altura devia morrer à fome se fosse viver de responsabilidade médica. Aparecia de 6 em 6 meses um caso. Hoje em dia aparecem todos os dias casos de responsabilidade, litígios de responsabilidade disciplinar, de responsabilidade penal, crimes que os imputam, de responsabilidade civil. Por isso, um número avassalador de queixas e queixas por um acto. Eu tenho alguns vossos colegas que por um acto têm 4 processos, ou seja, têm um processo penal por terem cometido um crime, depois pode haver um processo a pedir uma indemnização, pode ser no processo penal, por adesão, têm um processo, podem ter um processo disciplinar na Ordem, podem ter um processo disciplinar, tudo por mesmo acto, um processo disciplinar na entidade patronal, no hospital.
ou na IGAS. E, por isso, se este litígio, se um sinistro pode dar estes litígios todos, não seria complicado se, como há 10 anos acontecia, os pedidos andassem na volta das dezenas de milhares. Eu devo-vos dizer que, não este mês, porque estamos no dia 2, mas no mês de outubro, eu terei recebido colegas vossos, não propriamente da ortopedia, mas de outras especialidades, mas da ortopedia também, que têm ações de 1 milhão, 2 milhões e meio, 5 milhões, 6 milhões e 850. É muito dinheiro. Nem estou a ver como é que se consegue gerir uma coisa dessas. É claro que os nossos tribunais não decidem isso. Não decidem valores, decidem sobre esses valores, mas normalmente para valores desse e para situações, imagino que se prova tudo o que é metido, não temos tido acordos, e acordos que já estão ali nos 300 mil, 200 mil, acordos de ações que entraram com 1 milhão e meio, 2 milhões, e que depois fazem acordos a 200 mil. Por isso, estas coisas estão a crescer. Estes litígios e os resultados estão a crescer brutalmente. Por isso, aumento de processos, aumento do valor dos pedidos, aumento das indemnizações, e de facto já há indemnizações, começa a haver indemnizações 80, 100, 200 mil. Tudo isto para depois falar de uma outra coisa que é importante para vocês se prevenirem destes litígios. E depois uma outra coisa interessante. Como vos falei, para além das ações penais e das ações cíveis, vocês ainda podem ser objeto de uma ação disciplinar. Eu, nos últimos 5 anos, verifiquei que na Ordem dos Médicos, onde nos últimos 35 anos eu vi 1, 2 ações de expulsão, nos últimos 5 anos eu vi bem mais do que aproximadamente umas 10, e de suspensão de 6 meses, de 1 ano, suspensão de 3 meses, 2 anos, exato, 2 anos, vi muitas. Por isso, para além, e por isso perceber que um litígio, que um problema pode dar não só valores elevados de indemnização e problemas do foro penal. E o foro penal, o que é que pode dar? Eu não tenho noção, a não ser em situações de fraude e de tráfico de estupefacientes, não tenho noção ou não tenho a informação que os médicos estejam presos. Mas em fraude e em tráfico de estupefacientes estão presos, alguns. Naquilo que costumamos dizer que é negligência médica. Ainda há bem pouco tempo tomei conhecimento, por exemplo, de um caso, um doente tinha morrido, numa urgência, quase 60% daquilo que nos aparece, 70% do que nos aparece é das urgências, em termos de litigância. E um médico condenado a 2 anos de prisão com 1 ano de pena suspensa e uma multa de 20 mil euros. Mesmo para o crime já estão a aparecer coisas complicadas, por isso eu estou-vos aqui, já imagino que vos esteja aqui a assustar, mas é isto que está a acontecer em termos de litígios e na prática judicial, é isto que está a acontecer, um crescendo de tudo isto. E um crescendo das ações de suspensão e de penas expulsivas na ordem. E depois, numa litigiosidade destas, que é uma coisa pesadíssima para um médico, e ao longo da minha história, da minha relação com os médicos, aquilo que tenho verificado é que isto marca muitas vezes, o litígio judicial marca muitas vezes
opções de vida que o médico faz a partir de determinada altura. E marca ainda mais porquê? Porque os nossos tribunais, vocês estão a dizer que a urgência, todos nós sabemos que as urgências que não estão a funcionar é um caos, é uma coisa incrível. Pois os nossos tribunais, a morosidade que eles têm não mata, não é tão grave em termos de integridade física da saúde e da vida das pessoas, mas desmoraliza muito. Porque nós temos processos nos tribunais administrativos que estão a demorar em média, ou seja, vocês estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, acontece qualquer coisa, alguém vos mete um processo, vocês têm esse litígio e depois são capazes de arrastar na primeira instância 12 anos. A média é 10 anos, 8, 10, entre os 8 e os 12 anos andam ali com processos. Principalmente em Lisboa, mas nos grandes centros, os tribunais administrativos têm uma média de 8, 10 anos e o médico anda com aquela espada em cima da cabeça durante 8, 10 anos. Tribunais cíveis durante 5, 6, 7 anos, tribunais criminais a mesma coisa, 6, 7 anos. Por isso um processo demora tempos infindos, a produção da prova pericial demora muito tempo e depois a tudo isto, vocês têm que ligar os custos. Custos com advogados, custos com tribunais, e isso leva-me a um outro assunto que eu acho que é importante, que, estando a falar de litígios, vocês têm que pensar como é que eu tenho que prevenir a minha pele quando tiver um litígio. Primeira coisa, ter um bom seguro. Saber que seguro é que andam a contratar. Quais são os valores, os plafons desses seguros. Quando aconteceu o sinistro, o seguro ou está lá e não está. E eu tenho tido, muito correntemente, uma informação que é muito má. Aparecem-me imensos médicos que afinal só têm o seguro da Ordem. O seguro da Ordem é uma rede que a Ordem criou, todos os médicos inscritos podem ter, desde que estejam inscritos, independentemente ou não de pagarem cotas, têm um seguro coletivo que vos dá alguma proteção jurídica, mas não é uma coisa significativa e que tem um valor para a indemnização, que também é pequeno, são 15 mil euros, proteção jurídica são 6 mil euros, mas é qualquer coisa. É qualquer coisa, pelo menos, para pagar ali alguns gastos de advogado e essa coisa toda. Mas tem que pensar muito bem o que é que, se sabem exatamente, se tiverem um sinistro e se vos meterem uma ação, quais são os limites que o vosso seguro cobra. Porque devem haver aqui uns que têm a tranquilidade e dizem, é 1.200.000. Não é não, é 600 mil, é metade disso. E os que têm seguros a 600 mil, da Ágias, enfim, estas duas são as mais comuns, os que têm valores de 600 mil, o sinistro só vai cobrir até 300. Eu antes estive-vos a falar de como é que a jurisprudência começa a atribuir valores e eu acho que é uma altura para repensar se os plafons estão bons ou não estão bons. Parece que cada vez nos estamos a aproximar de plafons que... E depois, ao contratar o seguro, perceber muito bem tudo aquilo que está no seguro, as retroatividades ou não, quando contratam um seguro e depois muda de um seguro para o outro, não deixar ali intervalos, saber se quando contratam o seguro podem escolher o vosso advogado, porque há o seguro que dá tem um plafond melhorzinho, depois não permite que o médico escolha o seu próprio advogado, um advogado que seja especializado naquela área ou que seja o seu amigo, em quem o médico confia. Num dos seguros não consegue fazer essa escolha, porque quem lhe entrega o advogado é a própria seguradora, que tem advogados próprios para tratar dos processos de responsabilidade médica. Por isso, atenção na contratação, ver bem as cláusulas do contrato de seguro que fazem. Então, se me permite, qual é o seguro que nos recomendava em termos de... Eu não sou medida de seguros, tenho pena. Certo, não. Mas na sua... Há dois seguros major, que eu diria que 90% dos médicos têm, Tranquilidade e Ágias.
o coletivo da Ordem da Ágias, o coletivo da Ordem, os seguros da Ágias têm um plafond, um patamar mais pequeno que o da Tranquilidade, por isso vai até 600 mil, para ortopedistas deve ser 600 mil, ou seja, 300 mil por sinistro. O da Tranquilidade pode ir até 1.200.000, tem um plafond para cada sinistro de 600 mil. Prós e contras de um e do outro. Na Tranquilidade não escolhe o advogado, terá o advogado que eles lhe dão, seguindo as instruções, não suas, mas da própria seguradora, por isso tem pouco voto na matéria. Na AGE escolhe o seu advogado, tem aquilo que quiser. Depois, há ali as cláusulas de quando acaba o seguro, durante quanto tempo é que ainda pode meter nesse seguro reclamações que possa vir a receber de um doente passado um ano. De Tranquilidade tem um ano para isso. Eu julgo que na AGES tem 2 anos para ainda receber reclamações da vigência de um seguro da AGES quando tiver passado. Enfim, há aqui eu não vendo seguros, só lido com eles, e por isso há coisas, é chamar a vossa atenção. Atenção, é importante ter uma contratação correta de seguro para que tenham proteção, que muitas vezes poupa muito dinheiro, não só a questão da indemnização, mas mesmo o pagar custas, sei lá, para estes valores que eu vos estive a dar, calmamente, uma contestação, apresentar uma contestação custa 2.000 e tal euros, depois no advogado custa outros, só para apresentar a tribunal, já não estamos a falar no pagar aos advogados. Por isso, é importante saberem quanto é que cobrem, quanto é que as seguradoras cobrem de proteção jurídica, ou seja, dos valores que têm que ser pagos a advogados e a tribunais. Tudo isso é importante para, pelo menos, mitigar os efeitos de um litígio, pelo menos nesta fase. E enfim, há aqui muito mais coisa que eu teria que dizer, mas vou deixar... Então agora, se me permite, aqui a doutora Bárbara, que é especialista da medicina legal, eu perguntava-lhe qual, digamos, a função do especialista de medicina legal mediante um processo nestas questões de responsabilidade médica. O papel do médico especialista em medicina legal é concreto e não vai responder a todas as questões do tribunal. Normalmente, quando existe um processo de responsabilidade civil do médico, o que acontece é que são formulados quesitos. E os quesitos, por norma, têm 2 tipos de conteúdo. Um deles é sobre o cumprimento ou não das leges artis e o outro é sobre a questão do dano corporal. O médico especialista em medicina legal só se vai pronunciar sobre estes segundos quesitos, sobre o dano corporal. E porquê? Porque as entidades que têm a competência de responder sobre os quesitos sobre as leges artis não vão observar o doente. E, portanto, se considerar que houve efetivamente violação das leges artis, depois, para efeito, nomeadamente, do cálculo da indenização, é preciso perceber que dano é que resultou dessa violação. Pronto, há aqui que ter alguns cuidados quando se tecem as conclusões neste tipo de relatório pericial, porque, no fundo, o médico especialista em medicina legal nunca vai assumir um nexo entre aquilo que está a observar e que se terá verificado após a intervenção, seja ela qual for, mas não está a estabelecer um nexo com um erro. Está apenas a avaliar o que é que ficou em termos de dano corporal e que ocorreu após a intervenção. Portanto, imaginem que houve o atingimento de um nervo. Não quer dizer que tenha havido um erro, porque sabemos que em muitas intervenções isso pode ser um efeito secundário, nefasto. E nem sempre ter acontecido significa violação das leges artis. Portanto, nós vamos avaliar as dificuldades com que a pessoa fica, mas não estamos, por isso, a dizer que houve efetiva negligência. Então, nós acabamos por fazer uma triagem dos quesitos que são de dano corporal e aqueles que são de leges artis. E nas nossas conclusões, as de leges artis, nós dizemos, imaginem, do quesito primeiro ao quesito 10º, são questões sobre leges artis, devem ser respondidas pelas entidades competentes. Quais são elas? Temos 2 hipóteses.
que será o juiz a decidir qual é a hipótese que quer tomar. Ou vai para Conselho Médico-Legal. O Conselho Médico-Legal é um conselho do Instituto Nacional de Medicina Legal composto por médicos de várias especialidades e pode ir ao Conselho e vai ser, o relator vai ser o médico da especialidade em que está a ocorrer aquele litígio. Portanto, se for ortopedia, será um especialista em ortopedia a tecer o parecer. E vai dizer, então, se aquilo foi feito de acordo com a indicação clínica, se o seguimento também foi feito, etc. Outra opção é o Colégio da Especialidade. Portanto, será o Colégio da Especialidade a responder a esses quesitos. E, portanto, este é o papel. Eu gostava também de acrescentar aqui, pronto, eu também, para além de especialista em medicina legal, também sou da área da ética e há uma área que é estudada na ética médica, que é a questão da prevenção do litígio. E a prevenção do litígio, eu sei que é chato porque implica tempo e para ver o doente e para estabelecer uma relação, mas realmente a prevenção do litígio tem a ver com uma boa relação médico-doente, ou seja, está mais do que provado de que uma boa relação médico-doente diminui a probabilidade do doente entrar em litígio com o médico, mesmo que o doente até possa ter razões para isso, ou seja, ele será, portanto, menos hostil ao médico quando a relação realmente cumpre os princípios base. E um tema que até foi falado há pouco noutra sessão, que é a questão do consentimento. Antes disso, existem países, nomeadamente os Estados Unidos da América, em que, tendo este conhecimento, estabeleceram um conjunto de leis a que se chamam apology laws. E o que é que elas permitem? Permitem que o médico, alguma coisa correu mal, e não quer dizer que o médico não esteja triste ou transtornado pelo doente ficar com dano, mesmo que ele não sinta que tenha tido verdadeira culpa naquele dano. E então estas apology laws o que permitem é que o médico possa tecer um pedido de desculpas formal ao doente sem que esse pedido de desculpa seja alguma vez passível de ser entendido em tribunal como uma prova de culpa, da admissão de culpa. E verifica-se efetivamente que muitas vezes este pedido de desculpas é suficiente para diminuir ou mesmo anular a litigiosidade numa situação dessas. Portanto, efetivamente, as questões da relação médico-doente têm um impacto grande na prevenção da litigiosidade. Outro facto que mostra que a relação médico-doente é particularmente importante neste contexto é que cada vez mais se verifica que as queixas dos doentes em relação aos médicos têm muito mais a ver com o consentimento informado. Ou seja, eles acham que não foram devidamente informados. Às vezes têm razão, outras vezes não. Às vezes também uma questão de desconhecimento, outras vezes têm toda a razão. E, efetivamente, isso teve um impacto no outcome. Às vezes até podem ter razão, mas isso não ter tido um impacto no outcome. Ok? Pronto. E a questão do consentimento informado é interessante porque foge da questão das leis artis. Reparem, nós temos no Código Penal o artigo 150 que nos fala de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos, que no caso português é o único artigo que, em vez de tipificar um crime, ou seja, dizer quem cometer esta conduta comete este tipo de crime, faz o oposto, diz quem cometer esta conduta não comete um tipo de crime. E qual é o tipo de crime que não comete? Um crime de ofensa à integridade física. Esta foi a opção do legislador português, houve outros países que tomaram outras opções. Mas então, o que é que decidiu o legislador português? Se o ato que o médico pratica, se a conduta do médico cumprir 4 critérios em simultâneo, não é uma ofensa à integridade física perante a lei penal. E quais são essas características? 2 são do próprio ato, da conduta, e 2 são de quem pratica a conduta. As características da conduta são ter uma indicação clínica e ser realizada de acordo com a leis artis. Em relação ao agente, tem que ser um médico ou outra pessoa legalmente autorizada e tem que ter por intenção prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão corporal ou perturbação mental. Portanto, qualquer conduta realizada por um médico ou outra pessoa legalmente autorizada que cumpra as restantes 3 características nunca é considerada uma ofensa à integridade física. Não obstante, pode ainda assim ser um crime, não de ofensa à integridade física, mas de ofensa à liberdade, se for realizada sem o consentimento.
E a questão do... E, portanto, passamos aqui ao artigo 156, que passa a ser entendida como uma intervenção e um tratamento médico-cirúrgico, que o é porque cumpre as 4 características, mas arbitrário. Qual é que é o principal problema do consentimento informado? É a parte do informado, do esclarecido. Porque até pode haver obtenção de consentimento, mas ele não é eficaz se não houver esclarecimento do doente. E algo que é interessante, quando nós falamos de litígio por causa do consentimento informado, é que quando há uma queixa de suposta violação das leis artis, quem vai ter que provar é quem está a acusar. Mas quando o litígio é em relação ao consentimento, quem vai ter que provar que informou é o médico, por várias razões jurídicas que existem elementos no painel mais capazes do que eu para explicar, mas aquela que me parece mais óbvia é de que é muito difícil alguém comprovar um facto negativo, que é como é que eu provo que eu não fui informada. E logo aí, por essa dificuldade, por outras razões, que se alguém se quiser chegar à frente, agradeço, portanto, é o próprio médico que vai ter que provar que informou. E, portanto, temos de facto aqui uma questão muito importante. Já agora, no seguimento disso, uma questão concreta, não é? Nós fazemos uma proposta no hospital, informamos o doente e esse doente recebe um vale cirúrgico e é operado noutra instituição. E agora, quem é que tem a responsabilidade depois dessa questão? Todos têm a obrigação de informar, porque quem faz a proposta cirúrgica e inscreve o doente para a cirurgia tem que informar o doente de qual é o diagnóstico, qual é a cirurgia adequada àquele caso, tem que prestar todas as informações sobre o pré-operatório, a cirurgia em concreto, o pós-operatório, e só depois é que o deve inscrever na lista para a cirurgia, não é? Certo. E depois... Quem o vai operar, o doente tem que ter um consentimento atual. Quem o vai operar efetivamente, quem recebe o doente e diz, ok, sou eu que vou fazer a cirurgia, tem que ter a confirmação por parte do doente que está informado sobre a patologia que o afetou, e às vezes as coisas alteram-se também, e isso também é preciso terem atenção. Mas tem que ter a certeza que o doente está informado sobre o diagnóstico que lhe foi feito, sobre a cirurgia que foi indicada, sobre as características para aquele doente relevantes dessa cirurgia, e tem que o fazer com uma linguagem que o doente perceba. Ou seja, e depois é assim, não podem dizer, daqui a 2 dias tem alta, porque nós nesta cirurgia tem alta em 2 dias. Imagine uma não sei o que ao joelho, porque há um cruzamento anterior que a minha linguagem técnica é muito pobre. Mas em 2 dias tem alta. Porque nunca podem dizer, o que podem dizer é, normalmente a alta é em 2 dias. No seu caso concreto, se tudo correr bem, tem, mas pode acontecer isto e a alta já deixa de ser em 2 dias, passa a ser em 2 semanas, e pode acontecer aquilo e pode acontecer o outro, mas o que for essencialmente relevante para aquele doente em concreto, e não, obviamente que o sair do hospital é sempre relevante, e depois os riscos. Aí há sempre grandes divergências e os tribunais não decidem de forma uniforme. Somos todos pessoas e cada um tem os seus entendimentos. E há juízes que têm um entendimento num sentido e há juízes que têm um entendimento noutro sentido, e nós vamos ter que viver com isso, porque de facto há pluralismo nisto e não temos ainda, que eu tenha conhecimento, nenhum acórdão uniformizador que obrigue os tribunais a seguir um determinado caminho nesta matéria. Por isso, há juízes para quem os riscos graves, raros, devem ser comunicados, e desde que sejam previsíveis. Há juízes que têm o entendimento de que todos os riscos, os frequentes, isso é à unanimidade, os riscos frequentes têm que ser comunicados, os riscos raros e graves, menos frequentes, devem ser comunicados, desde que previsíveis, os imprevisíveis não devem ser comunicados. Esta não tem. Mas aqui a questão, eu faço uma proposta, não é? Posso ter explicado determinadas situações, entretanto, é operado por outro colega e ele até pode ter um pouco de entendimento diferente do meu.
tem que explicar o entendimento certo, dele mas e tem que recolher o primeiro, consentimento. digamos, quem fez a proposta também poderá ser responsabilizado, embora não tenha operado o doente? Não. Bom, só quem operou o doente é que terá aí... Aí, a responsabilidade de quem faz a proposta pode ser no sentido de, se o doente no final diz, se no princípio me tivesse sido indicado que esta possibilidade existia, eu nem sequer tinha sido inscrito na lista de inscritos para cirurgia. E aí pode reflexamente ter a responsabilidade por uma eventual violação do princípio da autonomia. Aí pode haver, de facto, essa. Mas normalmente não é por aí que os doentes vão. Mas essa possibilidade existe. Não é a regra, mas existe. Queres? Não. Questões que queiram colocar, práticas? Doutor Seabra, faça favor. Muito obrigado a todos pelo esclarecimento, é muito interessante. Eu já há bastante tempo que me interesso não só sobre isso, mas sobre o erro médico. Felizmente não é isso que se está a discutir, aqui o erro. Muitas vezes nas mesas sobre erro passa-se para o litígio e o contrário, e o erro é prevenido por, digamos, o erro humano é prevenido de outras formas que não são pelo litígio. Muitas vezes nós ouvimos dizer na televisão que o doente põe um processo para evitar o erro futuro, e isso é uma coisa completamente provada que não é eficaz, e a prevenção do erro é outra. Mas nós estamos a falar de litígio. E aqui o que eu queria falar é o seguinte, é que o tema é onde estamos e para onde vamos. E eu podia dizer que, digamos, aqui há 40 anos, o professor Torrada Silva, do meu hospital, do Hospital Pediátrico, teve uma bolsa para a Universidade de Brown. O professor Torrada Silva era um pediatra muito prestigiado e fez um estudo nos Estados Unidos sobre os processos nesse ano, portanto, nos finais dos anos 80, princípios de 90, que depois foi até editado pela nossa Ordem dos Médicos. O que é que acontecia nos Estados Unidos? 10%, num ano, 10% dos médicos tinham tido processos, tinham tido queixas. E desses 10%, cerca de 1% tinham ido a tribunal. E cada processo tinha custado à volta de $1 milhão de dólares, e, portanto, isso apresentava também um desvio de capital grande para fora, digamos, dos cuidados de saúde. E desde aí o que é que a gente viu? Viu que um crescendo progressivo da conflitualidade e do litígio legal. Há cerca de 15 anos, em 2007, era eu presidente da Sociedade Portuguesa, da SPOT, e estive no Congresso Americano de Ortopedia. E o tema escolhido para o pequeno almoço dos presidentes, que é uma das sessões que existe, foi exatamente escolhido o dos processos. Estavam representantes dos países de praticamente todo o mundo. Foi perguntado quais os países em que tinham assistido a uma progressão brutal dos processos, que estavam os presidentes das diversas sociedades e os que tinham acontecido isso levantavam a mão. Praticamente todos levantaram a mão, exceto os países nórdicos. Os países nórdicos não tinham, nem todos, mas alguns, não tinham observado uma maioria, um aumento da conflitualidade litigiosa e tinham até, em alguns casos, assistido a diminuir. E porquê? E isso é importante. Eu penso que essa é uma abordagem estratégica que devia ser pensada quando a gente discute o litígio. Porquê? Porque o que se está a falar é numa opção global que leva obrigatoriamente a uma americanização, digamos assim, do ambiente de cuidados, que leva obrigatoriamente ao aumento de litígio. Mas o que é que se pode evitar nesse sentido? Então, o que parece ser eficaz é desligar
o pedido de indenização da questão da culpa. E, portanto, no caso português, como no caso americano, como na maior parte dos casos do país, a pessoa que se sente prejudicada, para conseguir uma indenização, tem que arranjar um culpado. E por isso leva a fazer um processo. Porque se não tiver um culpado, não é ressarcido, não recebe nenhuma indenização, mesmo que tenha existido um erro. Ora bem, os países que viram diminuir o número de processos foram aqueles que desligaram o erro, que tem a prova do erro, e a prova de negligência, e a prova, enfim, que tem um outro tipo de abordagem de investigação, da atribuição de indenização. E, portanto, países como a Suécia, a Finlândia, etc., embora com modelos diferentes, o que é que acontece? Acontece que, antes dos tribunais, embora constitucionalmente haja sempre o recurso aos tribunais, se uma pessoa se considera prejudicada, essa situação é analisada por uma comissão com poderes de estabelecer uma atribuição de uma indenização e, através de um seguro nacional, através de diversas modalidades, e se considera que a pessoa foi prejudicada, essa indenização é atribuída imediatamente. E depois é analisado o erro, a negligência, etc. Por outro lado, e em certos casos, há o direito de regresso, culpabilização, outros casos é atribuído, é pago pelo Seguro Nacional ou por uma coisa do Orçamento do Estado. E isso faz com que haja a diminuição dos processos e só uma minoria pequena é que não fica satisfeito com este processo de intermediação e vai até aos tribunais, continua a assegurar o direito constitucional. Ora, o caminho português está a ser o caminho para o modelo americano que vamos ter, independentemente das nossas discussões e do interesse que têm estas discussões no ambiente, vamos ter cada vez mais conflitos. Trata-se, portanto, na minha perspectiva e na perspectiva de muitos outros, julgo que até já uma vez num dos projetos foi feito isso. Eu também participei e presidi ao Conselho Nacional Consultivo da Ordem dos Médicos para as carreiras médicas e o Conselho introduziu lá, embora, enfim, com caráter marginal, que nas carreiras devia haver esse tipo de situação, parecida com o Conselho Desportivo. No desporto também há uma intermediação e, enfim, em termos legais isso tem de ser compatibilizado com a Constituição. Mas para quê? Para que finalmente se diminua esta conflitualidade. Se isso não acontecer, se nós não tivermos esse modelo, nós vamos ter cada vez mais queixas, conflitos, alguns completamente disparatados, como nós já agora assistimos, mas que destroem a vida normal do médico, do cirurgião, que a certa altura se vê acusado das coisas mais patetas, e algumas que não são patetas, mas que naturalmente depois criam um ambiente de prática profissional muito afetado. E a pergunta e a questão que eu levanto é, gostava de ouvir a opinião dos presentes sobre esta questão da intermediação, que normalmente, nos casos dos nórdicos, e agora a França julgo que está a estudar um aspecto parecido, é uma comissão que é presidida por um alto cargo de um perito judicional, um juiz de elevado prestígio, e depois com aspectos técnicos e participação dos médicos, e tem um prestígio também muito importante que leva a que os tribunais, se essa comissão não atribui a indenização e não considera culpado, os próprios tribunais consideram que esse parecer tem um peso importante pelo prestígio e pela capacidade técnica, de tal forma que raramente depois acaba por ser condenado. Mas o princípio principal é o seguinte: é uma forma, através de um seguro nacional, através de uma situação que de forma solidária e coletiva,
possa atribuir uma indemnização a quem é prejudicado, independentemente depois da avaliação da culpa e da responsabilidade. Obrigado. Doutor, vou então tentar responder rapidamente. Esse sistema, há vários sistemas à escolha, e vamos falar aqui mais da Europa. De facto, os países nórdicos, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, a Noruega, têm esse sistema de responsabilidade objetiva, ou seja, eles definem para cada tipo para uma tipologia, para umas tantas tipologias, definem os valores. Se acontecer isto, é um valor, são 10 mil. Se acontecer aquilo, é 20 mil. Por isso, há uma responsabilidade objetiva. Se acontecer, não depende de culpa. Há um valor atribuível. E isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito através de um sistema de Estado ou de seguros. A França tem um sistema também dentro disto, mas é um sistema de arbitragem. Estes sistemas, para além de atenuarem a conflitualidade e evitarem litígios, são muito menos demorosos, ou seja, eu há bocado disse os anos que demora um processo. Em França, a média são 6 meses, 8 meses, para resolver litígios, desde que sejam feitos por um sistema de arbitragem. Em Portugal, pode resolver estes assuntos por arbitragem. E pergunta-me, até aí, porquê é que vocês não têm, porquê é que Portugal não tem um sistema de responsabilidade objetiva para determinado tipo de eventos que podem ocorrer? Pois é uma boa pergunta, porque é que o Estado não quer fazer isso? Eu, nos litígios que tenho, que envolvem o Serviço Nacional de Saúde e depois envolvem clínicas privadas e envolvem seguradoras, que eu estou a defender médicos, eles têm seguradoras, quem não quer fazer os acordos é o Estado. As seguradoras até dizem, a gente entra com tanto. O Estado diz, pois, mas eu não estou autorizado. Isto é condenado ou não é condenado? E lá o litígio continua. Por isso, as orientações que os advogados dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, hospitais, pode ser outro, têm nós não fazemos acordos, fazemos litígio só. Ao contrário daquilo que as seguradoras, muitas vezes, no mesmo processo, até se propõem fazer. Já fiz acordos, vários acordos, em que o Estado pagou 0 e nós queríamos ver aquilo resolvido e as seguradoras pagaram o resto. Agora, resposta a outra coisa. E porquê é que este sistema da culpa, já que a responsabilidade objetiva e a arbitragem é assim tão bom, demora menos tempo, evita litígios, evita estes gastos, porquê é que isto não está institucionalizado? Pergunta às seguradoras. As seguradoras, um sistema de culpa implica que se prova a culpa. Andamos nisto há anos. E depois não se prova a culpa e a seguradora não tem que pagar também. Se não tiver que se preocupar com a culpa, enfim, o acordo está ali mais próximo e a seguradora, eu diria, isto multiplicaria, isto é o raciocínio da seguradora, eu não estou a dizer que é o meu raciocínio, mas implicaria que efetivamente as seguradoras tivessem mais prontas para pagar. Não se desbloqueia o sistema da culpa, para mim, porquê? Não se desbloqueia o sistema da culpa porque o setor público não está interessado nisso e porque as seguradoras não estão interessadas nisso. Se me pergunta se é muito melhor ter uma arbitragem que resolve tudo em pouco tempo e até pacifica a relação, claro que é. Claro que é, e a responsabilidade objetiva, claro que sim, as provas estão dadas nos países nórdicos todos, mas também estão dadas uma data de outras provas nos países nórdicos de que eventualmente ali as coisas funcionam melhor e não são reproduzíveis aqui, não são reproduzíveis em uma data de sítios. Mas devo-lhe dizer que os americanos, por exemplo, ter uma ação na América, aquilo não é só pode disparar, tem muito disparate, há sítios onde não há médicos obstetras, estados onde não há médicos obstetras nem nas redondezas, porque pagam muito seguro, porque não estão interessados naquela litigância, mas eles têm fases de processo que muitas vezes vamos lá apreciar se isto tem ponta por onde se pegue.
que são fases prejudiciais àquilo continuar. E aí ouvem as partes para tentar fazer um acordo, e aí ouvem as partes com peritos para tentar perceber se aquela ação tem pernas para andar. E por isso aí as coisas podem ficar resolvidas, e muitas ficam. Mas se não ficam aí, obviamente, também estamos a falar em muito valor. Se não ficam aí, obviamente que aquelas coisas se estendem também, não se estendem como cá, porque cá não funciona só. Os tribunais funcionam lentamente, funcionam mal. Mas eles têm várias barreiras que também encontram algumas arbitragens no caminho. Pois é, as pessoas estarem ou não, ou conseguirem ou não, acordos para determinados valores. Mas, o que é que a doutora Paula? Agora, se me permitem, eu vou complementar também com aquilo que vou conhecendo e que de resto todos conhecemos. Não é impossível, o nosso sistema jurídico não impossibilita que sejam atribuídas as indenizações independentemente de culpa. Basta lembrar-nos aquilo que aconteceu no Hospital de Santa Maria aqui há uns anos, quando vários doentes receberam uma injeção no olho ou nos 2 olhos e o Estado pagou. Criou uma comissão arbitral que fez a avaliação da situação, não atribuiu culpas e pagou. Isto significa que, de facto, se as administrações hospitalares também fizerem pressão nesse sentido, é possível resolver muitas situações sem apuramento de culpa. Nada os impede que isso aconteça. Acrescento ainda que uma das figuras jurídicas que nós temos, designadamente no Estado, tem a ver com a organização do serviço. Quando se demonstra que há um evento que é absolutamente catastrófico para a vida de um doente e que não se percebe exatamente, ou não é possível atribuir a culpa a um elemento, mas a todo o funcionamento de um serviço, não é um médico que é condenado ou que é o hospital que é condenado e depois vai pedir direito de regresso ao médico, é o hospital, com base na culpa na organização do serviço, que é condenado. Temos poucas situações, mas temos algumas, por isso o nosso sistema jurídico está preparado para isso também. Noutra perspectiva, ainda há pouco tempo estive a discutir isso com o Dr. Carlos Cortes, a Ordem dos Médicos neste momento está interessada também, só que entretanto tem acontecido tanta coisa que estes são os que ficam para trás, está interessada de facto em estudar e ir avançar com uma situação de intermediação em primeira fase e eventualmente depois tribunal arbitral, desde que tenha o acordo das seguradoras, porque é necessário que haja quem pague, não é? Quem pague as indenizações e o funcionamento da intermediação e da arbitragem. Portanto, é um trabalho que está a ser iniciado, nem sequer está a ser iniciado o pensamento da sua estrutura, em termos da Ordem dos Médicos, está a ser iniciado. Eventualmente, poderá levar a um caminho que favorece todos os médicos, porque não há nada pior do que ter um processo em termos individuais, digo eu. É bom, eu costumo dizer aos médicos, esqueça que tem isto, faz de conta que não tem, porque vai demorar tantos anos que se viver a pensar nisto é uma desgraça. Não vale a pena. Nos momentos em que é preciso atuar, a gente lembra-se e faz o que é preciso. Depois é esquecer que ele existe. Ora, isto não é forma de funcionar, mas isto também tem a ver com os meios que estão dados aos tribunais, o número de juízes, o número de funcionários, o número de magistrados do Ministério Público. Também eles sofrem do mesmo problema da saúde, não é? Falta de meios, sempre, e eventualmente falta de organização, mas essa parte eu já não me pronuncio. Só 2 coisas para complementar. Uma das formas que temos encontrado para resolver estes problemas de litígios que se arrastam é, eu já não falo quando se mete o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, mas quando estamos no âmbito estritamente privado, os advogados dos médicos com os advogados dos hospitais, dos centros hospitalares, dos hospitais, dos grupos de saúde, muitas vezes conseguem encontrar um acordo
durante o litígio, até antes do litígio, mas durante o litígio conseguem encontrar um acordo para fazer um pagamento ao doente ou à família do doente. Não é corrente, mas já temos feito vários acordos, ou seja, conseguimos quase que fazer uma arbitragem, falar com o advogado do doente, falar com os advogados das seguradoras, os advogados dos médicos e obtemos acordos. Esses acordos são acordos que não são tão raros, não são comuns, mas não são tão raros. Por isso, por aí, até pode haver uma arbitragem e o seguro está relativamente obrigado a seguir essa arbitragem. Então, já agora, uma questão concreta. Um médico tem um processo, não é? Um processo criminal, um penal. Se não for, digamos, se for ilibado, pode ser ainda condenado em direito civil? Pode. O processo, muitas vezes aquilo que acontece é um médico tem um processo de crime, corre um inquérito, o inquérito é arquivado, o doente é arquivado e o médico por isso não é acusado, o doente faz um pedido de instrução para abrir uma fase diferente do processo de crime, que é a instrução. E imagino que, e isto pode demorar muito tempo, pode demorar 2, 3, 4 anos, e tenho algumas com 2, 3, 4 anos, em que, ao fim de 4 anos, o tribunal decide, não vamos acusar o médico. A partir dessa data, o doente corre um prazo para o doente fazer um pedido de indemnização nos tribunais. Se for uma relação jurídica estabelecida no Serviço Nacional de Saúde, vai para os tribunais administrativos. Se for num grupo privado de saúde, vai para os tribunais civis. Mas a partir daí tem prazo para meter uma ação civil. Mais questões? Não ponha aqui o Dr. Jorge, que de réplica. É uma coisa muito curta e peço desculpa de voltar a falar no mesmo tema, mas é o seguinte, aquilo que abordaram foi a possibilidade de haver arbitragem em certas situações, particulares, como o exemplo que deu, etc. Mas o que eu estava a falar, e que naturalmente compreenderam, é uma questão sistémica. Haver um sistema de arbitragem que, pelo menos no setor público, até poderia ser um sistema universal, mas eu, pelo menos no SNS, resolvesse o problema de uma forma sistémica, não é? Naturalmente, há a prática própria americana em todos os processos de arbitragem, negociação, tudo se pode chegar a acordo e tudo isso, e aqui também haverá coisas dessas, mas aquilo que nós estamos a falar, eu já vi que estão perfeitamente dentro do assunto, até provavelmente sabem mais do que eu em alguns aspectos particulares, é de um sistema, em vez de manter-se o sistema que existe e que se está cada vez mais a multiplicar, como numa grande parte dos países do mundo, optar por um sistema que já deu provas, e isso dizer que dá provas nos nórdicos por uma mentalidade especial, no meu ponto de vista, é um erro, é uma daquelas ideias para fugir à questão. O sistema funciona se for sistémico, se o Estado considerar que é estratégico para este setor, como para outros setores em que errar é humano, em que a maior parte dos erros não é voluntário, em que os erros, e aí há uma abordagem própria que é interessante, de saber que na saúde, como na indústria química, como na indústria aeronáutica, etc., há erros, e esses erros podem ser evitados não com processos judiciais, mas, pelo contrário, com a denúncia anónima, com a análise depois do próprio erro, para encontrar formas de treino, formas de protocolizar e formas técnicas de evitar o erro. Aqui não se trata de evitar o erro, trata-se de evitar a multiplicação dos processos de conflito a nível jurídico,
que, independentemente, para além de tudo que nós já falámos, canaliza somas enormes para fora da saúde, para, digamos, para o campo do litígio com todos os intervenientes. E aí seria o Estado que devia assegurar, através de um seguro nacional, ou através do Orçamento de Estado, através de coisas, uma forma de intermediação a dizer, há uma queixa, a Comissão analisa a queixa e diz assim, o senhor foi prejudicado, então paga por esse seguro. E agora vamos analisar o erro, vamos analisar se há um responsável verdadeiro e depois tratamos disso. Mas é só essa separação sistémica, estou a dizer, é isso que pode fazer baixar esta tendência quase universal que se verifica que representa um mau esquema, um mau sistema que não agrada a ninguém, nem aos doentes que são prejudicados, nem aos médicos. A única coisa que pode beneficiar é exatamente aos players, como agora se dizem, do sistema jurídico. E cabe-me agora dizer, por exemplo, só para acabar, e peço desculpa de estou a prolongar, que numa das últimas reuniões da EFOR, que a EFOR é a Federação Europeia dos Ortopedistas, que foi feita em Lisboa, aqui há uns anos, houve um painel sobre isso, sobre as questões do litígio. E houve coisas interessantes. Por exemplo, os americanos fizeram, os colegas americanos, e uma equipe, não era só ortopedistas americanos, fizeram numa área de Nova Iorque um estudo científico, que é que aumentava o número de processos. Estudaram as equipes, as questões, os problemas que se tinham levantado, etc. O único fator estatisticamente significativo que influenciava o número de processos era a densidade de advogados. Na área onde havia mais advogados, era onde havia mais processos. Não é? Outros aspectos que foram analisados na altura foi a própria consentimento informado. E o consentimento informado é uma coisa muito complexa. Foi feito um estudo, por exemplo, do que era retido por parte do doente da informação que lhe é atribuída ao fim de 3 dias, de 15 dias, de um mês. E a perda da noção da informação ao longo deste tempo é enorme. E, por outro lado, varia muito conforme a personalidade de quem a recebe. Se a pessoa, o doente, é otimista, retém os aspectos otimistas da informação. Se a pessoa tem uma outra personalidade mais pessimista, retém os aspectos mais negativos. E uma das conclusões que diziam, a única forma é filmar a informação, é gravar a informação. Bom, são situações complexas quando se entra nesta situação de conflito. E volto a insistir, a questão que nos cabe a todos nós, quer como cidadãos, como médicos, como advogados, como juristas, etc., é escolher no país se nós queremos enverdar por um caminho americano que vai cada vez mais multiplicar este tipo de conflitos, para mal de todos, ou se vamos lutar por um modelo diferente, mais parecido com os nórdicos, que evita isso. E eu volto a insistir, essa opção, que parece difícil, mas se nós continuamos por este caminho, vai acontecer o que acontece no resto do mundo, em que o conflito cada vez é maior. Obrigado. Peço desculpa se abusei. Pois, doutor, pode-se, para o sistema ser sistémico, ou melhor, para essa solução ser sistémica, só mesmo com a alteração da legislação. Mas, entretanto, enquanto a legislação não é alterada e enquanto o legislador, governo, Assembleia da República não toma as decisões, aquilo que existe já permite que sejam aplicadas consoante as administrações hospitalares assim o desejem, e se calhar nesta altura o diretor executivo do SNS também terá uma palavra a dizer, já permite que sejam adotadas algumas soluções que permitem mitigar esta litigância. Permitem. Quanto às causas da litigância, de facto, sem estudo nenhum, baseado estritamente na minha experiência, tem a ver com a comunicação com o doente e com a família e com o consentimento, de facto. Basicamente são as causas principais da litigância, da minha experiência. Professor João.
Bom dia a todos. Queria felicitar a mesa pela excelente apresentação. Acho que falámos aqui de imensos temas que com certeza dariam só para si um congresso. Eu vou falar um bocado porque estou incluído nesta discussão, quer pelo lado do réu, vá lá, como médico, quer como perito, por trabalhar numa seguradora e ser o responsável desta área. E numa seguradora que já falámos há bocado. Há aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. Para já, acho que o mais importante, face ao pouco tempo que temos, é focar-nos no nosso problema, porque os problemas gerais do país e disso tudo nós não iremos com certeza resolver aqui. Acho que aqui o problema principal é, neste momento, a facilidade com que os doentes nos colocam processos, primeiro, porque é fácil, segundo, porque os apoios judiciários são cada vez mais e por isso eles não têm consequências dos atos que praticam, e depois criam-nos uma data de chatices, nomeadamente económicas e psicológicas, porque por mais que as pessoas digam que não ligam nenhuma às coisas, isso mói a paciência, porque nós vivemos todos os dias com saber o que é que vai acontecer aquilo. Também falou-se um bocadinho da Ordem dos Médicos. Eu já tive alguns pedidos de esclarecimento, felizmente nunca tive nada, mas a Ordem pede 15 dias para nós respondermos e depois demora meses ou anos a dar a sua opinião, não é? E há aqui outra coisa que eu também acho que é muito importante e que se falou, que é o problema do consentimento. O facto de nós termos que sermos nós a fazer a prova que informamos o doente é quase impossível. Primeiro porque hoje em dia estamos inundados por sistemas informáticos que nos tiram aí 50% da atenção que devíamos ter para com os doentes. E depois, se ainda temos que fazer prova de tudo o que dissemos ao doente, temos muitos problemas, porque começa logo que cada um deles, a maior parte das vezes, traz um acompanhante que é uma testemunha abonatória que nós não temos como contrapor. E depois, o que vai fazer provas é sempre aquilo que está escrito, o que quer dizer que nos obriga a ser quase exaustivos naquilo que escrevemos, porque a única coisa que vai fazer prova é aquilo que nós escrevemos, não é? Por isso nós temos aqui um problema que estamos a alimentar, que é cada vez temos que escrever mais, cada vez temos que ser mais defensivos, mas depois não há vagas para as consultas. O Sistema Nacional de Saúde não tem vagas. Agora imagine se uma consulta que em vez de demorar 15 minutos tenha que passar a demorar 30, porque nós temos que salvaguardar estas situações todas. Por isso acho que são tudo coisas que é importante a gente tentar arranjar uma solução de como é que vai conseguir ver-se livre deste monstro que se tem estado a criar hoje em dia, porque hoje em dia quase que se a gente fizer um comentário sobre um cor-de-rosa já é xenófobo, é não sei o que é isto, por isso estamos cheios de problemas. Eu, por exemplo, tive uma queixa na Ordem no hospital, porque disse a um senhor que ele tinha um bocadinho de peso a mais e ele disse que eu lhe chamei gordo, não é? E meteu-me processo a mim no hospital e na Ordem. Mas pronto, é este exagero todo que nós estamos a caminhar e que vai ser muito complicado a gente defender-se. Mais ou menos era isso que eu queria chamar a atenção para a mesa, porque acho que são os temas importantes hoje em dia, é como é que a gente vai defender desta hipocrisia toda. Obrigado. Então, a questão do consentimento, já tivemos ali um pequeno drama na sala anterior, também por causa dessas questões. A única forma do médico se defender é, para já, ser concertado com o próprio serviço. O que é que seriam opções? Seria, por exemplo, uma opção de que, pronto, aqui falando mais diretamente de facto para a ortopedia, que é essa a plateia, que cada tipo de intervenção que é feito tenha feito pelo próprio serviço já um conjunto de informação que se entrega em mão. Agora, isto causa aqui uma obrigatoriedade de ver o doente 2 vezes antes da cirurgia, o que raramente é feito ou não é feito, pelo menos em todos os serviços. O que é que isto implicaria? Implicaria que haveria uma primeira abordagem ao doente de lhe dar a informação, tanto oral como a tal escrita, que deveria ser standard para o serviço, porque depois também seria abonatório em tribunal se nós temos um serviço que ele mesmo é pró-informação para o doente. Isso, de alguma forma, indiretamente também defende um pouco o médico.
a pessoa levaria a informação tanto oral como escrita e haveria um segundo momento em que era dado hipótese ao doente de tirar dúvidas e, mais uma vez, registando se houve ou não houve essa interpelação ou se a pessoa se considerou satisfeita. E depois, em termos de consentimento informado, o terceiro momento é o momento em que ele decide ou não entrar no bloco operatório, não é? Portanto, aí ele ainda tem mais uma hipótese de recuar, porque o consentimento é revogável a todo o tempo. Portanto, esta era a única forma razoável de defender o médico e sempre a contar que haja algum registro destes momentos no processo. Ou seja, depois é fácil provar que, imagine, 20 dias antes foi dada a informação, que foi questionado se tinha dúvidas 10 dias antes e que no dia compareceu e, portanto, se presume que ele teve todas as oportunidades para esclarecer que não está esclarecido. E não há muito a fugir porque, efetivamente, o tribunal vai sempre esperar que o médico consiga fazer prova. Tá? Portanto, no fundo, a questão que é colocada diz respeito ao ónus da prova, não é? E nesta litigiosidade é preciso saber a quem cabe, a quem incumbe fazer a prova. E há muitas situações em que é o próprio médico, no caso do consentimento. O médico é que tem que fazer o consentimento. É que o consentimento é como que um acordo. Um acordo em que o credor é o doente ou o paciente e o devedor é o médico. O ónus do cumprimento da obrigação é o médico. Como também há ónus, por exemplo, sei lá, se um doente invoca ou comprova uma certa documentação existente ou que devia existir ou que podia estar na posse do médico, relatórios clínicos, fichas clínicas, e se dá esses documentos, se oferece essa documentação como prova dos factos que preenchem o seu direito ou o direito reclamado, se esses documentos não são facultados ao processo, o ónus da prova inverte-se. Portanto, há situações em que é o próprio paciente que tem que fazer prova do dano, de ilícito. E se oferece para prova um documento, no caso, e se o documento não aparece, eventualmente porque é comprometedor, o ónus inverte-se. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado às regras da prova e quando é que o ónus se inverte. É o caso da responsabilidade contratual, portanto, em que a culpa é presumida. Portanto, quando a prestação do médico se resume a prestação de um contrato, foi celebrado um contrato entre um paciente e um médico, ou entre um paciente e uma clínica. Cá está a tal presunção de culpa. Portanto, era só um acrescentar. Professor João, sim. Bom dia. Estes temas, como já falávamos há pouco na outra mesa, são particularmente importantes e acho que temos todos de estar sensibilizados para isto. Eu fiquei particularmente sensibilizado para isto quando, no início da minha carreira, há mais ou menos 20 anos, trabalhava na altura, tinha numa companhia de seguros, estava num lugar de consultoria e apareceu-me no meu gabinete uma coisa que era inédita, mas que era um senhor e foi por cortesia, apareceu-me o presidente da companhia e dono da companhia, principal acionista, a dizer que
havia um litígio de um segurado como a AEN aí pelo país com a seguradora, e que um juiz de Famalicão tinha convocado para ir a tribunal em Famalicão falar de um assunto que ele não conhecia nada, era um assunto de serviço da operação, não tinha nada a ver com ele. E, portanto, que o tinha feito, e ele não podia, tinha um certo compromisso, Conselho de Administração, etc., e se ele podia passar um atestado. Na altura disse-lhe, é complicado passar atestados, sem ser... Mas pronto, mas compreenderão, a 20 anos depois já posso fazer essa confissão, é claro que disse que passava o atestado e passei-lhe o atestado. Passado uns dias, ele voltou-me a aparecer no gabinete e veio-me dizer, olha, aquele atestado que me passou, houve um problema com o atestado. E eu disse, era só para o pôr ao corrente, não sei o que, então, mas o que é que se passou? Eu apresentei, os serviços apresentaram o atestado no tribunal e o juiz mandou comprovativos, pediu comprovativos da doença, nomeadamente fatura, relatório médico, recibo da consulta datado do próprio dia, receita dos medicamentos, fatura da farmácia. Portanto, estão a ver o que é que isto... Mas eu tenho sempre um anjo da guarda que me protege, portanto, eu disse, mas esteja descansado que isto já está tudo resolvido. E eu disse, não sabia bem se havia de sorrir ou não, e ele disse-me, é que eu saí aqui de falar consigo nessa sexta-feira e fui para casa, à noite estava engripado, no dia seguinte chamei um médico a casa e ele passou-me uma receita, eu aviei na farmácia, E isto acabou assim, acabou em bem. Mas isto é só um reparo para dizer que muitas vezes nós passamos um atestado, às vezes por favor, às vezes porque não sabemos como dizer que não, não é? Isto é um caso de uma assimetria grande e, portanto, não sabemos como dizer que não podemos dizer que não, por uma circunstância que até é explicada e tal. Bom, e depois que isto pode ser um problema, porque pode não ficar-se pelo atestado. Era um tema que eu queria sensibilizar, porque é um alerta que deixa aqui, cuidado com as declarações e os atestados que se passam, isso é muito, muito importante. Depois havia só dois temas, já agora a propósito de anunciar aqui uma coisa, e a outra era a questão da importância das arbitragens. Eu acho que das arbitragens, do conhecimento, da informação que os decisores, que são os juízes, têm, porque muitas vezes vamos a tribunal, e há quem vá muito mais que eu, para Francisco Lucas, não tem mais experiência que isso que eu, mas eu vou muitas vezes também no âmbito de seguradoras e pareceres, e recusas e etc., e às vezes realmente estamos... Bem, às vezes penso que era como se fosse ao contrário, se pusessem uns médicos num tribunal a ser juízes para decidir uma causa. Eu às vezes parece-me que é exatamente o contrário. Puseram um juiz para decidir uma coisa sobre a qual ele não tem mais pequeno entendimento. Nem se informou, nem reuniu uma comissão arbitral com a qual dialogou, em que ouviu, e portanto ele muitas vezes chega ao tribunal e ele já tem a sua convicção formada. A gente percebe logo. E os advogados sabem do que é que eu estou a falar e as pessoas que estão nessa área também sabem muito bem do que é que eu estou a falar. Nós entramos num tribunal para prestar um testemunho e quando o juiz faz as primeiras perguntas, nós percebemos logo se vamos ganhar ou perder e não tem nada a ver com ter razão ou não ter razão. Ele já tem a sua convicção. E era uma coisa que era muito importante para todos, para o sistema e para a justiça, era ser mais previsível. E a justiça, os teus julgamentos estão na área médica, estão muito imprevisíveis. Depende do juiz, do dia, etc. Muito, muito imprevisíveis. E a informação e a formação nessa área, nos temas médicos, era muito importante. Porque nós falamos com os advogados, né? Como é que vai... Tudo depende do juiz. A justiça não pode ser tudo depende do juiz. Porque a justiça é a justiça, não é a justiça do juiz A, B ou C ou D. E, portanto, acho que isso, então, nos temas médicos, temos muito que evoluir e que crescer. Só uma nota a propósito da questão do Dr. Paulo Sancho levantou, que é muito pertinente, que é, nós temos uma falsa cobertura, uma falsa sensação de cobertura. Achamos que temos um seguro profissional ligado à ordem dos médicos, que na prática, para os números de hoje, é pouco mais que nada. E, portanto, nós... mercê destas mesas também que temos feito e do conjunto de sensibilidades que já fomos adquirindo com o tempo, fizemos uma consulta ao mercado e tentar encontrar uma solução para os ortopedistas, para os alertar, sensibilizar e dar-lhes uma solução para a questão.
falámos com algumas companhias de seguros, entre as quais a AGAs, porque a AGA já tem o base, é só uma extensão de plafond. É mais fácil do que depois, no momento do sinistro, ter que falar com duas seguradoras, uma que paga os primeiros 15 mil ou 50 mil, já não sei qual é que é o valor, e a outra que paga o resto, até aos 600 mil ou até aos 700 mil. E, portanto, pareceu-nos que era interessante ser que fosse a mesma numa extensão de plafond. E, portanto, nós estamos a lançar aqui, não com a visibilidade que gostaríamos, mas estamos a lançar aqui no Congresso, temos um stand da AGAs, em que eles têm esse produto para apresentar. E tem duas opções, a opção de ir até aos 300 mil, a opção dos 600 mil, com um valor de prémio que é só a extensão da cobertura atual da Ordem até esses montantes mais altos e que foi um prémio, um valor negociado e conversado com eles, de maneira que, portanto, é uma oferta, entre aspas, é um produto desenhado para os ortopedistas porque nós não estamos protegidos na nossa profissão. Talvez o internista esteja com aquele seguro, mas nas especialidades cirúrgicas, nomeadamente a ortopedia, nós não estamos, para sublinhar o que o Dr. Paulo Sancho diz, e para dizer que nós construímos uma resposta e temos essa resposta e, portanto, a qualquer altura podem aproximar-se da AGAs e dizer que são sócios da SPOT e que querem fazer subscrever o aumento de plafond. Já agora, se me permite uma sugestão, os plafons normais das apólices individuais na AGES são, para ortopedistas, 300, 600 mil, com o tal sublimite, por isso se for 600, por sinistro é 300. Mas onde é importante também a pessoa se preocupar, ou quem vai contratar se preocupar, é na proteção. Uma apólice de responsabilidade civil tem 4 coberturas diferentes. Tem uma cobertura para a responsabilidade civil propriamente dita, que são esses 300 ou 600 mil. Tem uma cobertura para a proteção jurídica, que é para os processos cíveis, e aí é muito fraquinha. Por isso é que depois a Ordem veio criar, à parte, uma outra de proteção jurídica reforçada que dá mais 6 mil. Mas a da AGIA está 1.500, não sei como é que está a que vocês contrataram, mas está 1.500 mais 1.500. 1.500 para taxas de justiça, 1.500 para honorários de advogados com IVA incluído. O que quer dizer que uma cobertura de 3 mil para os processos que vocês estão a ter é zero, não é zero, mas anda próximo, é muito pouco. E aí a Ordem veio criar, ou vem dar mais 6 mil, o que é bom. Mas mesmo assim, nos processos que se arrastem muito, não é bastante. Ou seja, eu recomendaria subir nas apólices eventuais, a tal apólice da SPOT, criar uma proteção jurídica mais reforçada, porque os processos muitas vezes começam por ser caros porque são muito trabalhados. E depois tem mais outras duas, tem a responsabilidade civil de exploração e outra para processo penal, ou seja, se for metido um processo penal, eles têm uma cobertura. E aí a cobertura é extraordinária. Porquê? Porque o processo penal é muito mais raro. Enquanto processos civis pode haver 100, processos penais há 20. E aí eles têm uma cobertura extraordinária. Tem uma cobertura que é se por sinistro dão 300 mil, eles chegam a fazer uma cobertura para pagar advogados e taxas de justiça, que ainda por cima no penal só se pagam a final, e quando de metade desse valor. Aí podem ir até aos 75 mil. Por isso, porquê? Porque raramente acontece. E as seguradoras têm as mãos abertas quando as coisas raramente acontecem, ou pelo menos a condenação, é a ponderação do risco. Por isso, eu aconselho sempre, e foi o que aconselhei relativamente à Ordem, vamos reforçar a proteção jurídica, porque é muito fraquinha. Não sei qual é o caso da SPOT, mas pronto, é para chamar a atenção disso. Nós temos assistido aqui, em algumas conferências, a evidência do descontentamento dos médicos, enfim, nos sistemas em que funcionam, nomeadamente no sistema público. Muitas das circunstâncias em que eles são obrigados a trabalhar condicionam níveis mais elevados de risco para a ocorrência de efeitos nefastos para o doente e, portanto, de possibilidade de haver litígio.
aquilo que eu nunca percebi muito bem, e era isso que eu gostava de ouvir no painel, é porque é que o litígio não é primariamente com a instituição, até porque muitas vezes o dano ou o erro ou, enfim, o facto que se tenta imputar não é claramente só de uma pessoa, é da organização. Se o doente teve um problema durante a cirurgia e teve uma embolia a seguir, foi o anestesista, foram os enfermeiros, foi a proposta que foi mal colocada, foi os ventiladores que não estavam adequadamente calibrados. Quer dizer, à partida não se consegue saber isso, não é? Depois, durante uma investigação, pode-se tentar apurar essas causas. Mas o que nós vemos é que os processos são normalmente dirigidos ao médico e não à organização. Portanto, ficava aqui a questão de porque é que a organização não é muito mais envolvida nisto. Porque é que não há direito de regresso até do médico para a organização, quando o que deveria acontecer, se calhar, era inicialmente para a organização e depois para o médico, se fosse caso disso. E era este o assunto que eu gostava de colocar. Obrigado. Se me permitem, assim, as ações são normalmente medidas, se eu estou a trabalhar num hospital privado, por exemplo, e num hospital privado, as ações são metidas contra o hospital privado e são sempre metidas contra o médico ou contra os médicos. Por isso, se de alguma forma a informação que é dada é que foi quem fez a intervenção é o ortopedista, até pode não ter culpa nenhuma, mas é cirurgião, ortopedista, vão lá sempre parar. Mas também lá vão parar os anestesistas, também vão parar a ação até enfermeiros, os ajudantes na cirurgia. A ação não é só, hoje em dia, as ações não são só metidas contra o médico, são metidas contra a instituição e contra o médico. Então, no Serviço Nacional de Saúde, são sempre metidas, ou quase sempre, só alguém que não saiba meter mesmo de todo, são sempre metidas contra o hospital. O erro está todo em que, em grande parte delas, deviam ser metidas só contra o Hospital de Serviço Nacional de Saúde, porque muitas vezes não está configurada sequer uma culpa para se meter lá o médico, mas à cautela, os advogados que fazem essas ações metem contra um Hospital de Serviço Nacional de Saúde, contra o médico, porque o médico, enquanto o hospital não tem seguro, o médico vai chamar o seu seguro. Eles sempre ficam ali, quem mete a ação sempre fica ali com mais uma garantia, não só do médico, por princípio ganham todos muito bem, e da seguradora que é muito rica. E por isso, até podem configurar, não é? Isto se calhar não era para ter aqui o médico que metia só contra o hospital. Sim, mas é mais uma garantia. Vai porque ele depois chama a seguradora e então a seguradora muitas vezes é ela que avança com o acordo. Por isso, as ações, quando se metem, não são perfeitas, são oportunistas. Porque pensam estas coisas todas, este equilíbrio, onde é que eu vou buscar, onde é que eu fico com mais garantias para ir buscar o dinheirinho que quero. Não sei se a doutora Paula quer. Não, e depois há um outro aspecto que é preciso ter em consideração. As instituições não têm rosto, as pessoas não identificam as instituições com alguém em concreto, a não ser com o médico. E as pessoas querem muitas vezes é vingança, porque personificam no médico todos os azares que lhe aconteceram. As pessoas continuamos, todos a aceitar com muita dificuldade a morte, não é? Mas a nossa mãe e o nosso pai vão ter que morrer. Mas há pessoas que eu já vi em queixas e processos assustadores, porque as pessoas não se conformam e aquilo basta olhar, não é preciso ser médico, basta olhar para a descrição das coisas para perceber que não havia nada a fazer. E as pessoas estão ali encarniçadíssimas à procura de alguém que, eventualmente, lhes liberta a culpa que, eventualmente, sentem de não ter dado o carinho, de não ter dado o apoio, de, em algum momento, se calhar até deram, mas as pessoas... E isso são os médicos que levam com tudo em cima, porque são primeira linha,
com quem eles falaram e é com quem eles... Isto principalmente nas queixas que são apresentadas ao Ministério Público e à Ordem. Principalmente porque todas as que são apresentadas em tribunais judiciais já para meter uma ação já tem uma intermediação de advogado. E aí já é o critério oportunista que funciona, de facto. Saudar a mesa. Estamos numa continuação da que tivemos às 9 da manhã, continuando porque este tema vai-nos prendendo, como nós dizíamos hoje de manhã, isto estava para estarmos aqui a manhã toda a conversar. Em relação ao ponto, essa das instituições não tem a cara, infelizmente, acho que todos nós já passámos por algum processo destes, eu também já tive um, e a instituição, no dia em que eu tive um processo, disse-me, a queixa é contra o senhor, desenrasque-se. A instituição foi assim que me disse, o processo é contra o senhor, desenrasque-se. Pronto, eu tive que me desenrascar, felizmente tudo correu bem. A minha pergunta agora tem um pouco a ver com aquilo que nós conversámos hoje de manhã, mas também tem a ver com o litígio. E voltamos ao consentimento informado, que era uma pergunta que eu tinha para fazer de manhã que não fiz. E eu gostava, e estou aqui tantos colegas de tantos hospitais, eu perguntava-lhes, e é aquilo também para os nossos juristas que estão aqui presentes, já tivemos um bocado essa conversa, quem é que nos hospitais está a cumprir a norma da DGS que nós tivemos há bocado a conformar do consentimento informado? Qual é a instituição? Eu há bocado estive a fazer, quando se falou aquilo, eu fui dar um passar assim, à voazã sobre a norma. E nós falamos, o consentimento informado deve ser induplicado. E um do consentimento devia ser entregue ao doente assinado na data. Qual é a instituição? Eu estou a perguntar, eu estou a dizer meia culpa de todas as instituições de Estado, e se podemos correr de norte a sul, quantos é que estão a cumprir as normas? Será que aquela nossa consentimento informado, que é outra pergunta que eu faço, e nós conversamos sobre isso, e que pode ser motivo de litigância, consegue exprimir, porque eu vejo o consentimento informado que tinha no meu hospital, benefícios, e depois tem uma linha, benefícios, se eu vou dizer os benefícios da cirurgia, estou para ali não sei quanto tempo a escrever, eu é que tenho que escrever, benefícios, complicações, não especifica. Por muito que eu possa explicar ao doente, esclarecer ao doente, as complicações que podem advir da cirurgia que nos propusemos fazer, explicar a cirurgia, eu não acho que não vamos conseguir dizer todas as complicações que podem surgir. Mesmo claro com a ressalva, bem, além destas podem vir outras, mas a gente já não tem tempo porque temos mais consultas para fazer. Portanto, eu não quero alongar. Era pôr também a debate esta situação, ouvir, porque efetivamente acho que nós começamos também a partir, não só as instituições de Estado, mas se calhar as instituições privadas, mas o Estado, como eu costumo dizer, como pessoa bem, que devia ser a primeira a dar o exemplo, acho que é a primeira sempre a dar o mau exemplo que nunca cumpre, tirando, salvo raras exceções, graças a Deus. Soutor, só para esclarecer, e aliás um colega só também tinha dito que é impossível cumprir a informação, é impossível cumprir toda a informação. É assim, aquilo que eu preconizo é que, em grande parte dos actos que vocês praticam, ortopedistas, tem que haver, nos termos da tal norma da Direção-Geral de Saúde, 15 de 2013, tem de haver um consentimento escrito. O médico não tem que estar a escrever o consentimento na altura, não tem que estar a dar a informação manuscrita na altura. Os médicos podem ter e têm, grande parte de vocês têm cirurgias major, aquelas que vocês fazem mais correntemente, e essas vocês têm os riscos, os benefícios, os riscos frequentes, ou os muito frequentes, os frequentes, os raros. Não têm lá que meter os riscos improváveis, não têm que meter os riscos muito raros, mas têm que meter os raros que possam ser, que estão descritos, que podem ocorrer, mas que são muito graves, ou que são graves. E por isso para mim pode estar num template. Eu se tiver um template, vão-me dizer, são 200 páginas. Não são 200 páginas, isso que nós estamos a falar de consentimento, se nós formos ver os livros que há de consentimento, são de 400 páginas,
um deles é de 1000, vamos lá, aquele da referência do consentimento. Pode-se falar muito de consentimento, pode-se falar 1000 páginas de consentimento. Nós falámos-las aqui sei lá, fomos discutindo. Mas se eu tivesse que fazer uma apresentação, eu conseguia dizer as coisas essenciais numa apresentação sobre consentimento em 15 minutos. Não estou a pedir que gaste 15 minutos a escrever. Aquilo tem que estar escrito. Há mais alguma coisa a acrescentar relativamente àquele doente concreto? Porque não há tratamentos lineares. Há ali para aquele doente em concreto, há mais qualquer coisa que o doutor devia acrescentar. Por isso é que aquele modelo que foi feito diz, vocês aqui podem meter num template para este tipo de cirurgia, podem meter tudo aquilo que achem que pode ocorrer. E para este doente em concreto depois podem acrescentar, mas não acrescente como eu tenho visto em muitas, que é assim uma coisa, e eu digo assim, eu não faço ideia do que seja isto, olha que o juiz também não vai gostar. Então isto eu não sei. Para ele é assim, olha e diz lá, isto é não sei. Eu digo assim, olha, nem percebo o que é que isso é. Convém que a linguagem não seja só legível, mas compreensível, inteligível. E por isso, lembre-se que está a dar uma informação, ela não tem que deixar de ser correta, mas está a dar uma informação a um doente, e quando vocês fazem os templates, têm que perceber, eu não vou meter aqui mediquês, porque vocês conseguem estar a falar, a dizer que eu estou para morrer daqui a 2 dias ou 3, e eu não percebo nada, e estão à vontade ao pé de mim a dizer, este tipo está nas últimas. E vão falando de mediquês. Por isso, o que na informação não pode estar é mediquês, tem que estar uma linguagem corrente e deve estar sempre, como diz a lei, como diz toda a doutrina, de forma compreensível, clara para o doente. Para o doente médio, vamos lá, não vai dizer, para o doente em concreto, então tem que fazer tudo à mão, não é? Mas só para terminar, isto não é impossível de fazer. As normas do consentimento informado não têm esse template. Mas os consentimentos informados, pelo menos que eu dispunha no meu hospital e disponho no hospital onde estou agora, não diz essa especificidade, quer dizer, o template. Por isso é que eu digo, os benefícios, eu é que tenho que estar a escrever os benefícios. As complicações, eu é que tenho que estar a escrever. Façam os templates no vosso serviço. Isso é o que eu estou a dizer. Mas isto é uma norma que eu penso que se calhar é a norma em todos os hospitais. Não sei como é que os outros hospitais do país têm, mas é a norma que a instituição, não sei como é que o Fernando terá e pode dizer como é que tem no Chuca em Coimbra, se o consentimento informado ou também tem uma folha que diz cirurgia, escreve. Complicações, linha, para escrever. E depois chegamos àquela complicações, as inerentes à cirurgia. É uma forma vaga de dizer NIM. Não vale nada. Pois, é uma forma vaga de dizer NIM. Os juízes benefícios. Os melhores para o doente. Quando eu estou a responder, porque aquilo é uma folha em branco com os itens que vêm na norma. Tem que se mudar a forma, não sei qual é a vossa experiência, tu tens a tua experiência. Carlos, a organização pediu para terminarmos precisamente à hora e temos que cumprir. Hoje os médicos já percebemos que vivemos um pouco amedrontados com esta situação. E eu diria que, no fundo, em resumo, a justiça é um pouco uma arte, depende do olhar de quem a vê. Resta-me agradecer à mesa, do Dr. Paulo, da doutora Paula, do Dr. Carlos Guiné, da doutora Bárbara, do professor Fonseca, e agradecer a assistência. Somos resilientes, não somos muitos, mas continuamos a ser resilientes, e as pessoas um dia vão perceber, quando tiverem um processo em tribunal, que às vezes estes temas são interessantes para pelo menos estarmos um pouco mais esclarecidos e sabermos como nos defender. Muito obrigado a todos e um bom almoço.